Leandro, eu não tenho... Ó, senhores, vocês, ó, vou falar do bastidor aqui, ó. Eu tive a capacidade de extrair esse mundo de conhecimento, de informação, né? E tive a capacidade de não trazer nenhum copinho d'água para eles. Jesus, eu tô olhando aqui, eu falei, eu não trouxe nem um copo d'água, um pão de queijo. É puro capitalismo aqui, ó. Tá espremendo até o fim. Nem água ele vai gastar aqui. Leandro, eu não tenho mais o que falar. Eu até entraria mais algumas pontos. Os pontos jurídicos, eu vou fazer um vídeo depois, quem sabe eu peço a tua colaboração, eu faço outro vídeo, porque a gente já tá, acho que passando quase 2 horas já, né? E assim, eu por mim ficaria até assim, eu posso fazer coisa de 3, 4, 6 horas. Mas quer falar de crime, alguma coisa? Não, mas o crime, o crime eu acho que agora, até assim, que a gente já teria passado. Eu acho que, não sei se as pessoas ficariam com uma má impressão falando, porque na realidade assim, o que eu tinha pensado em falar, é coisa de bandido, né? Quando é coisa de bandido, é se você não entender essa configuração, essa engenharia, essa ideia macroeconômica. Se é bolha, se não é, quem que manipula. Quem que manipula. Tanto que eu trouxe o livro aqui. Não manipula. Veja, eu trouxe o livro que eu estou falando, né? Recomendei aqui pro Leandro também. Eu falo mais uma vez, né? Não ganho nada do cara, imagine. Só que coisas boas têm que ser recomendadas, né? Brasileiro aqui, enfim. Uma breve história da economia, Alexandre Versignasse, né? Eu quero ler a segunda vez de novo, assim, capítulo por capítulo, assim, leitura muito fluida, muito fácil. E eu estava falando para você, e aqui ele estava falando de bolha, começando com as bolhas da tulipa, que você tinha, as tulipas eram muito valorizadas na Holanda, e de repente, em um determinado 1829, se não me engano, na Holanda, e só que elas tinham um período, né, de inverno, entre inverno, primavera, verão, enfim, e no inverno elas não desabrochavam, e você só tinha o bulbo, e você tinha que esperar chegar, acho que era primavera, enfim, não lembro as estações, tá? Mas a questão você tinha que esperar o tempo dela para que ela desabrochasse. E daí começou-se a se pagar demais pela tulipa desabrochada. E daí chegou um esperto e falou, mas por que esperar? Vamos vender o bulbo. Aí falou, mas quem garante que o bulbo vai desabrochar? O risco é teu. Você tem que entender minimamente de botânica. De botânica e tal. E o risco é teu se não desabrochar. Sim. E começou a vender o bulbo. Só que daí começaram a dar certificados de bulbo. E daí começaram a falar moeda, que é o que você estava explicando. Sim. E daí o certificado, isso aqui começou a falar. Começou-se a se vender muito mais bulbos do que era possível fisicamente de ser criado. Virou a primeira bolha. Aí teve alguém que comprou bulbo, não deu certo, ele quis colocar a culpa nos outros. Culpa nos outros. Mas é que quando você criou, a partir do momento que você criou certificados de venda de bulbos, cuja produção não conseguiria garantir a entrega, porque era muito mais vendido o bulbo, né, porque havia muito mais procura, né, do que realmente elas poderiam ser produzidas, criou-se a primeira bolha do mundo, né, relacionada às tulipas holandesas. As pessoas estavam comprando por um valor absurdo, digamos hoje, ele não põe esse valor, mas 50 mil cada bulbo, na expectativa de que ele vender por 170, 100 mil reais o bulbo, e na realidade esse bulbo não tinha possibilidade de existir, porque não existia capacidade física, terra, para se plantar tantas tulipas. E por isso virou uma bolha. Era a bolha que estourou. 2 anos, em menos de um ano estourou a primeira bolha. Primeira bolha financeira. Semente falsa. Claro, tudo. Então a primeira produto para fazer o negócio amadurecer. A primeira bolha financeira. Então ele traz, aqui numa breve história da economia, ele traz muitos exemplos muito bons e vai finalizando com uma primeira análise do Bitcoin. Eu ia falar de bolha financeira, ia falar de crimes também, mas veja, eu acho que aqui você conseguiu já trazer tanta informação técnica que, claro, não fala, é que nem faca, né? Se você falar, eu quero usar para o tráfico o Bitcoin, claro que você vai usar para o tráfico o Bitcoin, como você usa a faca para bandidagem, né? Se eu posso proibir o telefone celular porque tem bandido que usa para dar o sequestro, eu acho que é um argumento estúpido. Então, assim, eu acho que para isso não. Eu estou muito, assim, feliz, satisfeito, aprendi muito mais ainda. Das primeiras vezes que eu conversei, eu ainda ficava... Hoje não, hoje eu já estou bem mais esclarecido, com muito mais segurança de explicar. Se chegar um caso no escritório, eu consigo entender aonde foi o problema, como tentar... Que vai acontecer, isso vai ser mais comum. Vai ser, claro, cada vez... E vai fazer parte dos problemas do dia a dia. Eu diria só para você, tem mais alguma coisa a acrescentar que você gostaria de falar sobre vantagens e desvantagens? Não, eu acho que é importante... salientar que Bitcoin é diferente das outras criptos. Então, isso, quando a gente fala de cripto... A gente não está falando de Ethereum... Dogecoin, das
Ethereum, totalmente diferente. altcoin, Tá? né? Isso. Colocou o nome coin, fica bonito, porque o Bitcoin tá na moda, E né? tem milhares de criptomoedas hoje. Milhares. E tem muita fria mesmo no mercado. Então, eu vejo as criptomoedas como ações. Quando você compra ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Claro. Então, se você for minimamente consciente, você vai lá e vai ver o mercado que a empresa trabalha, qual que é a equipe de administração da empresa, quais que são os fundamentos da empresa, você fala, eu quero um pedacinho disso, que você tem a expectativa que no futuro isso vai valorizar e você vai vender. Com o Bitcoin é a mesma coisa. E a análise, o que eu acho curioso, que não é trivial de fazer, é que é uma análise técnica, por um lado, econômica, por outro. Tá? Então, eu particularmente tenho 99% do meu patrimônio em cripto, eu tenho 99% em Bitcoin. Tá? Os outros 1% é aquele dinheiro que eu posso perder de qualquer forma. Acho que o Bitcoin passou há muito tempo dessa fase de que ele eventualmente vai a zero. Acho que isso não vai mais acontecer. Também Bitcoin hoje é muito difícil de acontecer. Principalmente com a decisão da SEC, eu acho que é caminho sem volta. Não tem como ir a zero. É muito difícil de ir Não a zero. tem. Ele realmente conseguiu ganhar a confiança, se mostrar como uma moeda moeda a ser utilizada em negociações. Eu diria que hoje ele é mais um ativo, tá? É um ativo, né? Tem muita gente que fala, mas você nunca vai comprar Bitcoin como é El Salvador. E eu acho que o Milei vai começar a ir na mesma direção na Argentina. Você pode... É moeda de curso corrente. O valor para mim do Bitcoin não é se ele eventualmente virar uma moeda, né? Se ele eventualmente um dia virar uma moeda de curso corrente, as pessoas que investiram nele hoje, veja, não existem Bitcoins suficientes para que cada pessoa no mundo tenha um Bitcoin. Então, quem tiver um Bitcoin lá neste futuro, quem tiver um Bitcoin vai ser muito, muito, muito rico. Tá? O Bitcoin, ele tem características que eu acho que as pessoas merecem. Pela essência dele, eu acho que ele merece ser estudado. Tá? Então não importa para mim se algum dia eu vou comprar pipoca com Bitcoin. Eu entendo que a fase dele como moeda ou como reserva de valor é diferente da moeda corrente que a gente usa no dia a dia dele. Tá? Eu vi uma vez uma frase de um argentino, que eu não me lembro o nome dele, infelizmente, ele falou, olha, ninguém deve colocar uma parte muito grande do seu patrimônio em Bitcoin e ninguém pode se dar o luxo de não ter. De ficar de fora. De ficar de fora. Eu acho que o Bitcoin, você vê transformações que acontecem de tempos em tempos. Como foi a internet, vamos lá, transporte, deixou de usar cavalo, né? Motor a vapor, depois energia elétrica, né? Aí a gente teve internet, dos dispositivos móveis. Agora a inteligência artificial. Mas a gente tem transformações que elas são importantes demais para você ignorar. Então, uma delas foi a separação entre igreja e Estado. Tá? Eu acho que isso foi importante, mesmo como cristão, como uma pessoa que tem uma visão de mundo que talvez não seja a visão de mundo que você compartilha, eu acho que Estado e igreja não tem nada a ver. A outra coisa que eu acho que não tem nada a ver é dinheiro e Estado. Tá? Então, se você olhar com o passar do tempo, o que acontece, e é interessantíssimo estudar por que o governo inflaciona a moeda. Como que o governo financia os seus próprios gastos? Por que na minha opinião, é um problema que o governo não tem incentivo para resolver, essa que é a verdade. O governo, se você gastar mais dinheiro do que você ganha, você vai ter um problema na sua casa. E aí tem você vai ser despejado, você vai, ou tomar tua casa, vai te deixar, você vai morrer de fome, não vai tomar isso. A escola não vai pagar. Então tem uma estrutura de incentivos que leva você na direção certa. No caso do governo é o contrário. Todo governo que for austero e minimamente responsável com o dinheiro, ele não vai se reeleger. Ele não vai se reeleger porque ele vai falar, galera, é o seguinte, nós vamos ter que cortar custo aqui, cortar custo ali, isso aqui vai ficar mais caro, eu não vou poder mais dar isso aqui de graça. A estrutura de incentivos que existe por trás da forma com que o dinheiro hoje funciona, ele incentiva, na verdade, a irresponsabilidade. Então eu não vejo uma solução para isso. E se der tudo errado, eu imprimo moeda. Basicamente. Se der tudo errado, você tem poucas opções. Você pode aumentar o imposto. Aumenta o imposto. Você não vai se reeleger. Certo?
Vai todo mundo ficar descontente, você não vai se reeleger. Você pode emitir títulos do governo. Então você está rolando o problema para frente. Claro. E você pode imprimir moeda. Quando você imprime moeda, o que você faz é com que os R$100 que você tem hoje, que hoje paga, sei lá, 10 McDonald's, sei lá quanto está o McDonald's, 4 McDonald's, 3 McDonald's, daqui a um certo tempo você não vai conseguir mais comprar 3, você vai comprar 2, daí você compra um. Cara, o McDonald's, um sanduíche do McDonald's, na época que ele foi inventado, ele custava centavos de dólar. É claro, exatamente. Né? Tanto que tem o McDonald's, o Big Mac Index. O Index, né? Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que essa é uma forma, infelizmente, que o governo faz uma distribuição de riqueza forçada. E as pessoas que não entendem esse mecanismo são as pessoas que são mais afetadas. Sim, claro, infelizmente. Então, pela inflação, sempre as pessoas de menor poder aquisitivo, menor conhecimento, são as que não conseguem se defender. Elas não vão, elas não têm poupança, elas não têm como fazer com que o seu preço seja maior, né, do que ou consiga reverter a inflação. Elas são mais vulneráveis, basicamente. Totalmente vulneráveis. Então, infelizmente, eu acho que é um mecanismo que não tem como se perpetuar. Tá? E aí, para mim, qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Voltar para o padrão ouro? Então, se não for o Bitcoin, a alternativa para isso, o que vai ser? Certo? Eu acho que nós vamos chegar no limite de como o dinheiro funciona, o sistema financeiro funciona hoje. Nós vamos chegar nesse limite. Então nós vamos, o que o padrão ouro exigia é que o governo fosse responsável. O governo tinha uma limitação para a emissão de dinheiro. Você não podia emitir muito mais dinheiro, porque você não tinha dinheiro no Fort Knox equivalente a essa quantidade de moeda que você estava, de papel moeda que você estava emitindo. Para todo mundo entender, né? Se eu pegasse então tudo aquela moeda e fosse lá, agora me dá tudo em ouro, porque você disse que está valendo, cadê a reserva aqui? Esvaziava o Fort Knox, não tinha. Um momento e sobrava nota, né? Sobrava nota. Falou, não vale mais. Não vale mais. Não vale mais. Não vale mais. Então, eu entendo que para qualquer pessoa, por que eu gosto da frase do argentino? Porque eu acho que qualquer pessoa tem que ter um mínimo de Bitcoin. Com Bitcoin você pode transacionar com quem você quiser, o Bitcoin te garante uma liberdade em certo sentido, o Bitcoin te garante uma liberdade mínima em relação a outros problemas que o sistema financeiro tem. Eu acho que é algo que não pode ser ignorado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu vou concluir rapidinho. Quando eu entrei, foi mais ou menos na época da pandemia que eu vi os governos do mundo inteiro emitindo muito dinheiro. Muito dinheiro. Cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o que acontece com quem pega esse dinheiro primeiro? O cara vai lá e compra terreno, compra imóvel, compra empresa, e o preço dessas coisas sobe. Sobe, porque eles pegam o dinheiro, se chama o efeito cantilhão, ou cantilhão effect. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam essas coisas, como elas funcionam e como o Bitcoin pode ser uma alternativa para isso. Tá? Infelizmente, eu acho que a gente tem esse cenário hoje, e eu acho que o Bitcoin, ou eventualmente outra cripto, mas eu aposto as minhas fichas no Bitcoin. Ele tem todas as características necessárias para ser, em primeiro lugar, uma reserva de valor, que eu demorei muito tempo para entrar. Eu falo, cara, eu devia ter entrado quando o Bitcoin era $1, quando era 100, eu não acreditava, porque eu não estudava, não queria saber. Tá? Falou, não tem lastro em ouro. Daí, esses dias um amigo meu falou, cara, você acha que real tem lastro em ouro? Sinceramente, você acha que hoje real tem lastro? Vamos lá para concentrar, vamos lá conferir. Vamos lá para conferir. Então, o que eu queria falar para as pessoas é que eu acho que isso não é verdade, não é muito tarde. Tudo indica que o Bitcoin vai crescer muito de valor, não é recomendação. Não compre por causa disso, não coloque a culpa em mim. Tá? Mas eu acho que no médio e longo prazo, se você quiser comprar Bitcoin num dia para passar uma semana e ganhar dinheiro e vender no outro, você vai se dar mal. Agora, no médio e longo prazo, eu acho que a gente está muito no começo. Muito no começo ainda. Se você pegar uma curva, tem um livro que chama Cruzando o Abismo. Tá? É um livro interessantíssimo. Na capa do livro tem a curva de Gauss, assim, aquela distribuição binomial. E ela fala de todos os produtos de tecnologia novos, como é que é a adoção
do produto novo. A gente está muito no começo da curva. A gente está em 1,5%, 2% das pessoas que sabem como isso funciona e dão valor para isso. Se isso tiver uma adoção em massa, você nunca vai ver uma oportunidade tão grande, imagine, né? Na sua vida. Você nunca vai ver. A gente já tem uma geração de pessoas que não consegue mais comprar a casa própria. Sim. Eles já não conseguem mais comprar um imóvel, já não conseguem financiar, já estão ficando na casa dos pais com 40 e poucos anos. Certo? Então, o poder aquisitivo das pessoas vai diminuindo cada vez mais. Quanto mais irresponsável o governo, seja ele brasileiro, argentino, americano, qualquer um, mais as pessoas sofrem. Só que isso vem com longo prazo. Quando o governo começou a emitir dinheiro na pandemia, todo mundo que tinha um mínimo de educação financeira sabia que ia ter inflação. E os governos tinham a cara de pau de falar que não ia ter inflação, ou que a inflação ia ser transitória. Até hoje nos Estados Unidos estão falando da inflação transitória, né? Pouso suave. E não é. Então eu acho que o Bitcoin ele merece ser estudado, porque ele é uma oportunidade que vai demorar anos para acontecer. E quem sabe, pelo que você está me falando, né? Desculpa te interromper, mas quem sabe seja uma forma de criar o contraponto para o governo irresponsável, correto? O Milton Friedman falava. Não é isso? Porque a partir do momento que eu tenho uma ameaça de algo que vai, né, pode se concretizar falando, estou te tirando essa tua liberdade, você coloca um freio. Fala, o freio de arrumação, perfeito? Para mim, é essa a conclusão. É por isso que a gente saiu do padrão 8. Saiu do padrão 8, claro. Por causa da irresponsabilidade do governo. Então, eu não estou criticando um governo específico, tá? Não, claro. Não, até porque a emissão de moeda foi o mundo inteiro alastrado, porque foi desesperador. A justificativa era que era uma medida emergencial, ninguém sabia onde aquilo ia dar. Mas alguns problemas corrigiram, alguns governos corrigiram depois e outros não. Né? Mas eu acho que é uma excelente oportunidade. Por isso que é importante você conhecer a economia, conhecer de macroeconomia, de microeconomia, de direito, né? E questionar também, né? Questionar. Então, por isso que o conhecimento, esse canal aqui, né? Enfim, eu não preciso nem estar me metendo nisso aqui, mas eu gosto. Por que eu gosto? Porque eu sou curioso, né? Eu até acho que eu falo demais, eu gostaria de falar menos, né? Porque eu quero ter ansiedade. Curioso, né? Falar, eu concordo, daí você falou, acho que fala demais. Eu também falo, sabe que eu estou preocupado, não é nem com o nosso tempo, eu ver se as minhas câmeras vão aguentar a memória da câmera. Eu sou tão pão duro que eu invisto pouco ainda, tá, gente? Se o canal aumentar, eu vou criar câmeras que dá para fazer 6 horas, 8 horas. É que daí eu falo, eu tenho que começar a cortar o meu convidado, porque eu falo, não é que o papo não tá bom, é que eu não tenho memória suficiente nas câmeras. Daí a gente ajude o Leonardo. Vamos colocar membros. Manda Bitcoin. Como é que é? Manda Bitcoin. Cria uma carteira Bitcoin, coloca o nome, o número da carteira embaixo do vídeo e fala, faz o Bitcoin. Mas, Leandro, olha, para mim tá sensacional. Eu acho que a gente pode até, eu vou te convidar para vir ainda mais 2 vezes esse ano, tá? Se você estiver disposto, né? Uma para falar, que eu não falei, mas uma para falar da Oyster e principalmente, não para vender o teu serviço, mas é para transformação do mundo jurídico. Ainda mais com hoje, essa transformação digital que é um período anterior à inteligência artificial e agora, que você acabou de me falar aqui nos bastidores, com a inteligência artificial dos próximos projetos. Isso. Eu quero entender disso. Se os outros não querem, não sei, mas aí eu digo que é para os outros, mas eu falo que é para mim, tá? Enfim, mas o podcast é seu, o podcast é eu que mando, né? Então, se você puder, eu gostaria, assim, e ainda no primeiro semestre, falar disso, tá? Porque eu acho que, assim, é importantíssimo, eu acho que ainda falta muita automação, eu mesmo sinto falta no meu escritório de automação a esse nível, né? A gente, tipo, ainda tá lá patinando com aquela cultura ainda do escritório boutique, do escritório... todo mundo quer ser boutique. Todo mundo quer ser boutique, né? Então, assim... E tem muita coisa que tem que ser automatizado, até relatórios para ser mais fáceis, coisas, sabe, assim, eu digo, eu ainda tenho a evoluir para um desse. E o próximo, que eu acho que a gente não tinha tempo aqui, eu não quis trazer, mas que para mim eu acho que você conseguiria me explicar e eu conseguiria fazer a conexão perfeita com a legislação, seria a cadeia aqui de criptografia e não é do blockchain, né? É do blockchain. Os contratos eletrônicos formados... Contratos inteligentes para a gente tirar os smart contracts, mas principalmente para a gente tirar a necessidade de ir nos cartórios. Que quando você estava dando exemplo aqui de ter que
a reconhecer firma. E eu tenho uma amigona que é cartorária, ó, Betina, adoro você, ó, coraçãozinho, venha de novo, você vai continuar ainda autenticando, mas não tirar a autenticação, mas quer dizer, simplificar. Poxa, mas é o quê? Então eu passei o Bitcoin e eu já autentiquei na rede mesmo a transferência do carro, né? Com as minhas palavras, eu diria o uso da blockchain para outras finalidades. Exatamente. E daí você vai me explicar de blockchain, tá? Tá Esse eu preciso, porque esse eu não entendo ainda. Uhum. Eu sei que me falta... Eu sou ignorante ainda, não sou burro, tá? Sou ignorante. Eu ainda falta entender o blockchain e tal. Falei, por que ainda não pegou de forma firme? Sim. Sabe assim, porque... Cara, não tem por que não fazer, né? Tem a tecnologia, tem tudo. Tudo ali, então assim, esse eu quero mesmo que você venha aí, então nós temos mais 2 encontros ainda, se você me der essa honra. Mais fazer carne daí, não? Fazer carne. Hoje, a gente, apesar de estar uma sexta-feira, né? Aqui, o momento da gravação é uma sexta-feira, ainda não vai ser mais vamos fazer uma carninha depois, né? Vamos. Com as esposas. Leandro, muito obrigado. Tá? Mais uma vez, você sabe que eu te admiro. E admiro ainda mais, né? E te admiro agora ainda mais também porque você deu o teu tempinho, você está contribuindo com o canal e não só está contribuindo comigo, né? Para me ajudar aqui no canal, a crescer o canal, enfim, mas contribui para as pessoas, né? Quantas pessoas podem ter... Porque assim, o que eu digo que é o mágico da internet, para a gente finalizar, o mágico da internet é quanta... A gente fica um monte de crítica, né? Ah, quanta porcariada. Mas quanta coisa boa você tem. Basta você saber pesquisar. Você falou aqui, Fernando Urich. Nós temos vários personagens que trazem um conteúdo de tanta qualidade que a gente não ia poder ter acesso. Não teria acesso. Não teria acesso. Não Imagine, eu estou falando aqui só dos brasileiros, vamos falar daí então de quem está fora, né? Então eu fico muito feliz aqui que você está contribuindo, não só comigo, contribuindo com o público do canal, para a gente desmistificar, entender e que cada um faça o seu estudo próprio, se quer investir, invista, não quer investir, não invista, se concorda ou não concorda, não tem problema. Coloca aí nos comentários se você se sente seguro, não se sente seguro, se é coisa de bandido, se não é, fica também. Coloca nos comentários que a gente vai vendo a repercussão. Leandro, muito obrigado mais uma vez, tá? Te admiro muito e passei a admirar ainda mais agora aqui e que você venha mais vezes pro canal, tá? Obrigado. Admiração, vou usar uma palavra que o advogado usa, é recíproca. É recíproca, isso aí. Não colocou com todas as vênias possíveis? Não. Que quando coloca todas as vênias possíveis, já vem o xingamento. Eu aprendi algumas palavras. Você tem muito amigo, trabalha muito com advogado e nem sabe disso. Legis, nulidade e tal, eu fui aprendendo. Mas eu gosto de você. Eu também, obrigado. E quero te agradecer também a oportunidade, porque acho que tem exatamente esses 2 aspectos. Um deles é conversar contigo e com esse projeto que você tem, que eu acho que é algo de valor. Eu aprendi com outras pessoas que você trouxe, e eu acho que realmente que Bitcoin é uma coisa importante demais para as pessoas ignorarem. Então, eu vou até mandar para as pessoas da minha família, porque quando você está conversando em família, a pessoa às vezes não deixa você concluir o raciocínio. Claro. Então, agora você ouve e não vai ter chance de retrocar. Depois se me diz isso aí. Vamos sim, com certeza. Muito obrigado. Gente, então ficamos aqui mais uma vez com isso. Mais uma vez, não deixe de curtir, compartilhar. Se você gostou aí também, se inscreve no canal. Depois eu vou deixar aqui, se o Leandro achar interessante, eu deixo os contatos também do Leandro para você incomodá-lo lá e às vezes ganhar uma consultoria grátis dele, tá, senhores? Por enquanto, hoje o papo era Bitcoin. O Leandro volta em uma outra oportunidade para nos dar mais uma aula sobre esses outros 2 assuntos. Agradeço a aula que o Leandro nos deu aqui e espero vocês no próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima!